Pô, já larguei, vou ficar só na praia e O Lisca da resenha é melhor do que entrevistando ele. Mas é bom esse clima, tem que descontrair um pouquinho, né, Lisca? Bom dia. Bom dia. E com vocês nós já somos velhos conhecidos, né? De muito tempo. E depois mesmo que eu saí daqui, a gente manteve contato. Uma vez eu liguei pro Rodrigo, a gente se falou ao vivo aí com vocês todos. Então essa resenha aqui, né, faz parte do nosso trabalho, né? A gente tem uma relação profissional, mas também podemos dar uma brincada de vez em quando, né? Lisca, a pergunta que o torcedor e que todos nós aqui queremos, né? Juninho Quixadá, está no jogo, está à sua disposição, te liberaram o jogador? Não está à disposição, ele está liberado clinicamente, mas ele trabalhou toda semana e ele não está se sentindo seguro para a partida, né? Aí é uma posição do jogador, muito mais que departamento médico, parte física, né? Ele ainda tem um pequeno ponto de dor, ele está preocupado, né? E até para a sequência da competição, né? Então conversei muito com ele ontem, hoje ele já fez um treino hoje um pouco maior, também de condicionamento, já que ele não teve pré-temporada, ele trabalhou pouco o nível de força dele. E foi uma decisão praticamente dele, né? Praticamente dele, ele não se sentiu confortável e me pediu ainda nesse jogo um pouco mais de tempo. Lisca, qual é o Ceará que você tem trabalhado para enfrentar o São Paulo? Um time forte, né, com uma marcação bem definida, mas um time que tem pretensões também, né? Porque senão vai ficar muito cômodo para o São Paulo, né? A gente só marcar e não preocupar eles, né? Não ter atitude também com a bola, não jogar bem, fica muito óbvio o jogo, né? E facilita o trabalho deles, né? Então é um grande adversário, é o líder do campeonato, mas quando você pega adversário bom, você também cresce, né? É a mesma coisa, né? Você está na festa e aquela mais bonita olhou para ti e te chamou para dançar, né? Então tu tem que ir lá e desempenhar, né? Então é uma grande oportunidade também para os jogadores, para o clube, né, para mostrar o trabalho, mostrar uma sequência de evolução, né, e agora também com resultado, né, porque empatamos os últimos 3 jogos, temos um bom desempenho pós-Copa, mas nós precisamos de pontos, né, precisamos ganhar jogo e a nossa pretensão é ir lá no Morumbi para ganhar a partida. Você fechou o treino, evidentemente você já tem teu time definido, mas você vai dificultar a vida do Aguirre um pouquinho? Fechei só hoje, né? Porque trabalhei algumas circunstâncias ali, algumas variações táticas, né? De posicionamento de um ou outro jogador e procuro não passar essas informações para essa variação. O time que vem jogando já está todo mundo mesmo que conhece, passa toda hora na TV, vocês conhecem. Mas uma alteração de função, um posicionamento um pouco diferente de um ou outro jogador, até mesmo sem mudança de peças, foi o que eu trabalhei mais ontem e hoje muito mais, né? Então por isso que eu pedi um pouquinho de privacidade para a gente ter essas variações aqui na manga, né? O time do São Paulo, ele é um time meio que maquinado, não sei se o termo é esse. Ele joga sempre naquela tocada dele, né? Ele tem um estilo de jogo. Isso te preocupa? Pode te facilitar ver mais ou menos a maneira como o São Paulo joga, Lisca? Sempre preocupa, né? A gente está sempre preocupado com o adversário, né? Analisando os pontos fortes. Obviamente que todo time também tem os seus pontos vulneráveis, né? E o São Paulo não é nenhum time do outro mundo, né? É um ótimo time, é o líder, mas também sempre tem onde você pode explorar, né? E o futebol é isso, é um jogo de estratégia, de briga de território, né? E uma parte estratégica, tática contra a outra e ver qual é que vai prevalecer no jogo, né? Então a gente, obviamente, que está sempre preocupado com a corda esticada, porque aí nos preparamos adequadamente para o jogo, sabendo da possibilidade e da qualidade do adversário. Então acho que isso é normal, é corriqueiro na nossa profissão, mas a gente tem as nossas pretensões e é uma grande oportunidade, né? Para mim, eu já trabalhei no São Paulo em 95, conversei com os jogadores sobre isso, morei dentro do Morumbi por 4 meses, meu quartinho ainda está lá, né, no canto. Quem entra do banco de reservas à esquerda tinha que percorrer esse caminho quase que todos os dias para vir para o treino. Então, uma felicidade grande também poder voltar, né, com o Ceará na Série A. E uma grande oportunidade, né, dos jogadores e do Ceará surpreender o Brasil, né, porque está todo mundo apontando o São Paulo como favorito, como era lá o jogo contra o Vasco. Eu vi um site de apostas, era Vasco 90, empate 10 e Ceará 0. Então, tem sido, né, assim nos jogos e quando a gente enfrenta os adversários mais qualificados, né, e vamos de novo para a luta. O Ceará do jogo contra o Paraná, do jogo contra o Vasco, e se falando de jogo fora de casa, se ela teve uma performance bem melhor. Sobrou muita coisa para corrigir para esse jogo contra o São Paulo? Sempre bastante coisa, né, para corrigir as escolhas, o posicionamento, o encaixe no adversário também, né, analisar a parte estratégica do adversário, sempre é diferente de um para o outro, a característica dos jogadores. Mas realmente a gente teve mais produção contra o Vasco, né, mais posse e empatamos, né, enquanto o Paraná, que tivemos menos produção, ganhamos o jogo, né. O futebol tem muito disso. O estilo de São Paulo que você falou, né, é um time que também joga muito em transição. Mudou um pouco a característica com o Diego, né? 2 linhas de 4, 2 atacantes por dentro quando defende, um 4-2-3-1 quando ataca.
Mas é o time que tem só a 14ª maior posse de bola no campeonato, né? E é o líder, né? Então muitas vezes tem que ter cuidado com a estatística, né? Porque a objetividade, a agressividade deles é muito grande hoje, com o Everson e o Rojas pelas beiradas, a chegada do Reinaldo e do Pérez, né? O lateral direito, o Nenê e o Diego por dentro, são experientes, inteligentes, né? O Jusilei na sustentação, o Hudson está fora, o Lisieiro está fora também, né? O menino pode jogar, que é o Luan, o Shailon pode entrar, mas eu acho que deve entrar o Luan, né? O Arboleda e o Anderson estão bem na competição. O Sidão foi meu goleiro no Luverdense em 2010, um reencontro legal também, ele capitão do time, um grande momento. Então acho que estamos preparados, deu para mapear bem o adversário e ir lá e desfrutar e fazer um grande jogo. Então teremos um confronto de um time que marca bem, porque a composição do teu time ela é muito forte, contra um time que vai procurar o espaço para achar esse gol? Mas marca bem também, né? Mudou muito a característica do São Paulo, né? Muitas vezes eles descem a linha no jogo contra o Paraná, eles praticamente não saíram jogando muito, fizeram a ligação com o Diego. Então eles têm essa variação, o Diego Aguirre é da escola uruguaia, uma escola muito competitiva, parecida com a escola gaúcha, né? Porque ali é muito próximo, né? No início do século passado não tinha nem divisa Rio Grande do Sul, Uruguai, né? Então o futebol foi dali, é forjado na competitividade, no barro, né? No clima ruim, né? Então o Diego vem dessa escola também e essa mescla do estilo dele com o estilo do São Paulo tem funcionado muito bem. A gente poderia traçar aqui o forte do... Oi, Júlio. O chance... Eu não escutei chance de gol, você escutou aí? Vitória do Ceará, 6%. Melhoramos, nós estávamos com 0 contra o Vasco, né? Mas eu acho que é isso aí, né? 13%? Então, beleza, estamos crescendo. Visca, a gente pode colocar a situação de que o forte do teu time é o grupo? O grupo, a coletividade forte, ela favorece as individualidades, né? E é aquela velha história, né, do ovo e da galinha, ou daquilo que o Tite falou na seleção, né, da matilha e do lobo, né, que na verdade não é matilha, é alcateia, né? Mas ele tirou ali do livro do Phil Jackson, Cestas Sagradas, tem essa citação, né? Que o lobo é forte por causa da matilha e a matilha é forte por causa do lobo. E o jogador é forte por causa do coletivo e o coletivo é forte por causa do jogador. Então, as duas coisas são associáveis, né? E para você ter um time forte, você tem que ter bons jogadores e bom momento. E para você ter bons jogadores, você tem que ter um time forte. Então, acho que é isso. Gostaria que vocês fossem bem rápido, porque eu estou quebrando aqui o esquema dos amigos da coletiva. Hoje tu tá impossível. É o meu estúdio. Isso que eu ia perguntar agora, ia ser a minha próxima pergunta política, com relação ao Pedro. A gente sabe que você vai contar com ele no grupo. Vai viajar. Agora, ele é um jogador do grupo, um jogador que vai para o jogo? Ele está no jogo, né? Então, se está relacionado, ele tem possibilidade de jogar, né? Agora, o Pedro é um jogador muito importante para nós, a gente está muito feliz, né, com o trabalho dele. Um momento difícil, né, do Pedro, e a gente tem muito crédito, né, nele, acredita muito nele. Eu acho que foi uma questão da contaminação do suplemento, isso tomara que seja aprovado no julgamento que é próximo, né? Mas o Pedro tem uma cabeça muito boa, obviamente que está um pouco abaixo no ritmo de jogo. O último jogo que ele jogou, se eu não me engano, foi a final do Campeonato Cearense, já faz um bom tempo, né? Mas ele se dedicou muito, trabalha muito, é um jogador muito versátil, muito inteligente, querido pelo grupo, líder, né? Então ele vai para a viagem, vamos ver se ele vai começar, vai entrar no decorrer da partida. Numa avaliação bem rápida aqui, você ganhou um grande reforço? Muito, ganhei. Grande reforço, é um jogador que eu contava muito, né? Tanto ele como o Wesley, né? Eu dei azar, né, de perder os dois. O Wesley no meu primeiro dia já recebi essa informação. E o Pedro também, né? Então, conto muito com esses dois jogadores. O Wesley já está voltando a treinar alguns movimentos. Talvez no meio do mês que vem já possa também retornar, né? Então, são dois jogadores muito interessantes. E talvez com os dois jogadores que a gente está buscando ainda para complementar o nosso nível, seja o toque final que a gente precisa. As inscrições estão terminando agora dia 4, dia 5. Então, o nosso grupo está praticamente definido com a volta do Pedro, se Deus quiser, com a volta do Wesley e a chegada de mais dois atacantes aí, né? Te passaram o quê do Ricardo Bueno? Que está chegando. Falando sobre o Pedro Quem, um atacante pelo lado, ele está treinando tipo ali pelo lado, não atacante, né? Por aquela linha de aproximação, né? Explica essa situação, porque a gente
vai falar sobre o jogador, né? Foi falar essa semana. Aí fui falar, não, ele tá jogando pelo lado e tal. E formei meio time. Aí o cara disse, na mesma posição que joga o Leandro Carvalho, quer dizer, tá jogando como atacante, é uma questão de função, você já até te explicou. Eu preciso explicar essa questão do Pedro. Função, né? E características diferentes fazem a função ser diferente, né? O Pedro, numa segunda linha de composição, né? De jogar de trás para frente, né, de inteligência, de articulação. O Leandro já é um jogador totalmente diferente, né? Ele parte dessa mesma função, mas totalmente diferente a função. Um jogador de puxada, de transição, de penetração, de agressividade, 1 contra 1. Então a gente está trabalhando uma situação com um jogador mais agudo e com um jogador de mais contenção e de mais inteligência. Mas trabalhei o Pedro em outras funções também, né, durante todo esse período. Trabalhei ele por dentro, trabalhei ele como volante, que é a posição de origem dele. Do lado oposto também, com a perna ao contrário. Dependendo das circunstâncias da partida, do adversário, ele me dá muitas opções, né, de várias funções, e isso hoje no futebol moderno é muito importante, né, essa versatilidade do jogador, e com as mesmas peças você poder variar seu time dentro do campo. Sobre o Juninho Quixadá, é o caso de nem levá-lo para o jogo? Ele não seria nenhuma opção? Eu gostaria muito, né, conversei, o departamento médico também, a parte da física, mas ele não está se sentindo bem, né, e quando o jogador... coloca isso, é complicado para você botar no jogo, porque depois não tem como você cobrar, né? Imagina se eu boto ele com 15 minutos pede para sair, ele vai me dizer que me avisou, né? Ou se eu boto ele no final do jogo, ou nos últimos 20, 30, e ele sente também, né? Ele também vai dizer, Lisca, eu te avisei. Então a gente tem esse feedback com o jogador, é uma lesão grau 1 baixa, pequena, ele nunca teve uma lesão muscular, e essa não chega nem a ser uma lesão, e ele está receoso, né? Ele está receoso com a sequência também do campeonato. Ele já tinha colocado para mim que ele precisa de um pouco mais de condicionamento, principalmente a nível de força. Acho que isso está pesando também na cabeça dele. E eu falei para ele agora, pô, mas vai deixar de jogar? Ele disse que eu não estou 100%, eu não estou confiante. Eu não posso me botar à disposição se eu não vou te dar a resposta que eu tenho certeza que eu posso te dar. Então, a partir dessa decisão em conjunto, a minha e dele, mas muito mais uma posição dele do que nossa. Sobre o Ricardo Bueno, você perdeu o Elton, né, que ele foi embora. É a reposição ali para atacante de área? É mais diferente, né? O Ricardo já tem um estilo um pouco diferente, é um jogador que eu venho observando há um bom tempo, é um jogador que sabe construir, vem jogar lado a lado também com meia, né? Tem um bom poder de penetração, de finalização. É um jogador que eu gosto muito, cara, sabe? Já até observando ele desde o Santa Cruz, outros trabalhos que ele fez. E com a saída do Elton, que o Elton pediu para sair, na verdade foi isso que aconteceu, né? A gente aceitou e trabalhamos com o Robson segurado uma reposição, mas um pouco diferente também a característica. Né? Uma característica que tem presença de área, mas tem participação também em construção e em transição, coisa que o Elton tinha um pouco de dificuldade. Diante de um Morumbi que vai estar lotado, né? Já venderam 50 mil ingressos, como é que tem que ser o Ceará para conseguir resistir e vencer, que eu sei que seus times não gostam de empatar, né? Você gosta de vencer. Mas é difícil, né? Mas é um grande jogo, né? Uma grande oportunidade, um adversário qualificadíssimo. E quando cresce o nível do adversário, você precisa crescer o nível, né? É a mesma coisa, quando você vai dançar com um parceiro que dança bem, você dança melhor, né? Se você vem um cara que pisa no teu pé, tu vai pisar no pé também, vai ser uma dança horrível, né? Mas a gente está encarando dessa maneira, como uma grande oportunidade, uma dificuldade enorme, né? O São Paulo, dentro de casa, tem sido muito forte, empatou o último jogo, vai vir mais motivado ainda para manter a liderança. Turma de baixo está encostando, Flamengo, Inter, tá bonita a disputa lá em cima. 58 mil pessoas. Que jogo você queria jogar se não é esse, né? É um jogo que todo mundo quer jogar, se prepara, é um dia de gala para nós. Agora tem que ter cuidado, né? Porque se você vai para um dia de gala também descuidado, desconcentrado, a bufetada é grande, né? Então é uma atenção total, respeito maior a se preparar bem, ter ambição, né? E agredir também o São Paulo na hora que tiver que agredir, cuidar, obviamente, da parte da marcação, que tem sido um ponto forte nosso, mas desfrutar do jogo, aproveitar, curtir bem e se botar, né, cara? É um jogo desse, se tu ficar prostrado, se você não tiver personalidade, fica muito difícil. Então eu estou passando isso para o jogador. Eu já trabalhei no São Paulo, morei dentro do Morumbi. Quando o Felipe Jonathan tinha 1 ano, eu estava já trabalhando no infantil do São Paulo, né? Então é uma história longa lá também. O Everson também tem uma história lá. É um baita de um jogo, 11 da manhã, público, casa cheia, o Brasil inteiro olhando. Grande oportunidade para nós mostrar o nosso trabalho. Valeu, beleza. Valeu, moçada.